Você viu isso? Acabou de sair e muda completamente o cenário que a gente estava analisando. E preste muita atenção agora. Se você pular essa parte, vai perder o contexto principal e não vai entender a gravidade da minha pergunta final. Eles querem esconder, nós mostramos. Mas precisamos de você. Fortaleça a trincheira da direita se inscrevendo no canal. Olá Brasil, muito obrigado você que me acompanha nesta terça-feira, dia 23 de dezembro. Ó, nós temos uma informação que começou a correr nessa parte da manhã de terça-feira, que todo esse escândalo que está tomando conta do Brasil chegou na Casa Branca. E aí tem um burburinho que eu queria colocar você a par da situação para ver o que você acha. Segundo informações de bastidores, eu tenho que dizer assim, e hoje em dia a gente confia muito mais nos bastidores do que na mídia, essa mídia que tem, eu não gosto nem de falar o nome. Tudo isso que está sendo mostrado do Alexandre de Moraes já estava combinado. Os Estados Unidos já tinha informações de que o Alexandre de Moraes estava envolvido nesse escândalo e os Estados Unidos estaria por trás da Rede Globo. Moraes resolveu aparecer na Globo, CNN, mas agora o que está acontecendo com o sistema? Moraes suspeita de advocacia e a suspeita da advocacia administrativa. O que eu tenho que dizer para você é que o pau está quebrando em Brasília. Só para você ter ideia. Desde a semana passada, na sexta-feira, quando explodiu isso, o Alexandre de Moraes até hoje não falou um A. Porque quando você tá certo, você vem à tona, você desce o bambu, rasga o verbo e acabou. Só para você ter ideia, olha o que aconteceu com Sóstenes Cavalcante. Ele tinha 400 mil reais na casa dele. Ele comprovou por A e mais B que ele vendeu uma casa e o dinheiro estava na casa dele. Tinha contado, parece que com a esposa, um funcionário queria depositar esse dinheiro, mas declarado. O que ele fez? Ele veio à tona, opa, aqui não, bebê, vem cá. Olha o contrato que eu acabei de vender a casa aqui, ó. Olha os 400 mil. Quando você tá certo, a tua reação é espontânea. O Alexandre de Moraes está calado. O que eu vou te mostrar para você neste vídeo é algo assustador. É algo que você vai se perguntar, será que agora vai? E eu quero dizer para você que agora vai. Não fica aí você, sabe, tímido. Ah, Alberto, eu acho que não acredito mais nisso. Eu não acredito que isso vai acontecer, que isso não vai. Calma. Não há nenhum mal que fique debaixo soterrado que não venha florescer para poder salvar o Brasil, e eu acho que isso está acontecendo agora. Eu vou pedir para você me ajudar, para você dar o seu like, para você compartilhar, para você se inscrever no canal. Seja bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez. Eu estou aqui todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, levando esse tipo de informação para você. O que está acontecendo no Brasil, uma forma diferente de falar, né? Muito obrigado. Aqui não é telejornal. Ah, vai logo! Calma aí. Aqui nós vamos contextualizar. Eu preciso de você muito bem informado, tá bom? Então pega o seu telefone aí, o seu computador, dá o like, compartilha e leva para outras pessoas. Deixa eu fazer um agradecimento aqui, Brasil. Pela primeira vez, eu estou aqui colocando o meu número do Pix aqui embaixo, tá vendo? É o número do Pix meu pessoal. Durante todo o ano eu não faço esse tipo de pedido, estou fazendo agora. Alberto, por que você está pedindo doação? Reconhecimento do meu trabalho aqui diariamente. Você que me acompanha sabe que todos os dias nós estamos aqui lutando pelo Brasil, apoiando o presidente Bolsonaro. Isso aí é inquestionável, inegociável. Então o pedido de Pix aqui é para você demonstrar o seu carinho e o respeito para comigo. Alberto, vou te ajudar aqui, fazer um Pix aqui, porque eu quero te ajudar em relação a isso. Se você sentir, esse é o número do Pix. Quero agradecer Benedito Wilson Silva, Borges Móveis, Valentim Mário. Quero agradecer Itamar Marques, Maria Dulcineia, Gilberto Gomes, muito obrigado, Ignis, Eleusa Teixeira, muito obrigado, Deus abençoe você. Djavair Paula, Francisco, Edival,
Geraldo, Gilberto, Geraldo Sibirino, Marco Aurélio, José Guilherme Cabral, muito obrigado a todos vocês que fez isso, que contribuíram para com o canal neste final de ano. É a única época que eu coloco o Pix aqui. E eu quero agradecer de coração a essa gratidão de algumas pessoas que estão doando. Você também pode fazer isso se você sentir no teu coração, tá bom? E rapidamente, em 30 segundos, deixa eu falar aqui, ó, rapidamente, os produtos da empresa RPM. Tá vendo a minha mão? Alberto, que tanto de produto que é esse agora? É o kit capilar irreversível. Isso aqui vai fazer o teu cabelo crescer. O que tem na minha mão? A caixa da cápsula, os 2 tônicos, o bloqueador do hormônio DHT e a ampola do hormônio do crescimento. Inclusive está de volta o Quedoxidil aprovado pela Anvisa. Amigo, vamos conversar sério. Se você quer recuperar o teu cabelo, você não vai encontrar nada. Eu aposto com você isso. Nada no Brasil igual esse kit aqui, ó. Que não afeta a tua masculinidade, que não vai fazer você desempenhar lá o teu papel ruim. Não. Produtos que vão fazer o seu cabelo voltar a crescer de dentro para fora e de fora para dentro. E é uma condição totalmente especial hoje, dia 23. Vou te dar um presente de Natal se você adquirir todo o combo. E eu vou te dar uma garantia de 90 dias. Se você comprar o tratamento, tá aqui ó, o combo na minha mão. Opa, segura aí. Tá aqui ó, na minha mão. Alberto, comprei o combo. Não funcionou em 90 dias. Eu devolvo o seu dinheiro. Eu vou devolver o seu dinheiro. Esta é a grande verdade. Está na hora de você recuperar a sua autoestima com esses produtos. Liga agora para 0800 355 3000, adquire o seu e vem para cá junto comigo. E para quem está com dores do corpo, artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia, é o Curcumã e você vai levar de graça um massageador ou a pomada que está sendo lançado: eucalipto, copaíba, arnica, mentol, 1000 folhas, erva Santa Maria, que é para acabar com as dores também. Você tomando o Curcumã de dentro para fora e de fora para dentro, você levando isso daqui. Essa é a condição especial para hoje, dia 23 de dezembro. Passa a mão no telefone, vem comigo agora e eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. A mídia alvoroçada, não tem o que se falar. E olha isso daqui. Professor Walter, qual a gravidade desse episódio? Essa gravidade é muito grande. Preste atenção, toda a mídia alvoroçada com relação a isso. Por quê? Porque se trata de crime. Nós tivemos uma notícia de crime e essa gravidade aumenta, Caio. Por quê? Quem é o titular da ação penal pública é o Ministério Público e, no caso específico, o Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República, que tem um poder-dever de apurar, até agora silenciou. Porque isso choca. Mas o Paulo Gonet, né, fazer essa análise, esse professor aí de direito, o Paulo Gonet, ele é amigo do Alexandre de Moraes. O Paulo Gonet. Quem denunciou isso? Eduardo Tagliaferro. E sabe o que a mídia, que hoje está denunciando o Alexandre de Moraes, fez? Calou-se. Ignorou as denúncias de Tagliaferro, que dizia, mostrou no celular, mostrou prova, e dizia o seguinte: o Paulo Gonet trocava mensagem com o Alexandre de Moraes para fazer esse ou aquele inquérito, que já é um crime gigante. Olha isso aqui. Imagina um ministro a cometer crime de advocacia administrativa. Mas, Caio, eu acho que nós estamos sendo enganados com essa história do código de ética, do código de comportamento. E digo por quê. A necessidade de um código de ética, de comportamento, por evidente. A lei LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, está aí, mas não se aplicou nunca com relação a ministros do Supremo. Esse é o ponto. O que adianta a gente ter um código de ética, um código de conduta, se nós não temos um órgão fiscalizador e um órgão que vai aplicar sanções para aquele que se desviou no seu comportamento? Tem que ser o Senado. O problema é que o Senado se acovardou. Essa é a realidade. Que não teve postura e compostura.
Está percebendo, Caio, que isso vai virar, desculpe a expressão é forte, mas vai virar perfumaria. É uma perfumaria. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E se fizer, o que vai acontecer? Absolutamente nada. Porque o Supremo já entendeu que o Conselho Nacional de Justiça não tem poder disciplinar sobre os seus ministros. O que está errado. Essa é a questão. Então estamos falando muito de código de ética, de código de conduta. É importante isso. Sim, mas nós estamos Mas eu vou dizer mais uma vez aqui, vocês da imprensa. Eu tenho que falar para vocês mais uma vez da imprensa. Vocês são os responsáveis também. Vocês da imprensa. Vocês estão tudo lamentando agora que a informação chegou na Casa Branca, que o Trump... Já chegou a informação de que a embaixada americana estaria, informações de bastidores, reunida com Alcolumbre e outros em Brasília para poder tirar o ministro Alexandre de Moraes imediatamente. Segundo informações, vou dizer de novo, de bastidores, eles já estariam todos por trás sabendo desse escândalo e que viria à tona através da Globo pelos Estados Unidos. A atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal fora dos autos passou a ser acompanhada com mais atenção nos últimos anos pelo debate público. Discussões sobre a presença de magistrados em eventos privados e encontros festivos com advogados que atuam na corte ampliaram o escrutínio sobre limites institucionais, éticos e principalmente sobre, pelo menos, parecer imparcial. Então, mas vocês aplaudiram isso. Vocês da imprensa aplaudiram isso. Vocês faziam cobertura deste evento. E quando na época do presidente Bolsonaro isso denunciado, sabe o que vocês falavam? É perseguição do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é que tem birra do Alexandre de Moraes. Eu quero ver agora, a Globo está incumbida de derrubar o ministro Alexandre de Moraes e trazer tudo à tona. Uma revelação hoje do jornal o Globo amplia esse horizonte porque pela primeira vez aparece, ainda no campo das alegações, uma suspeita de possível advocacia administrativa envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Esse crime é definido no Código Penal como patrocinar interesse privado perante a administração pública, valendo-se da condição de agente público. Aí, eu vou perguntar o que o outro especialista acabou de falar aqui. Vocês vão implementar código de ética, vocês vão falar que está errado e quem vai fiscalizar? Não tem outra saída a não ser uma só que eu vou dizer aqui agora. Impeachment imediato do ministro Alexandre de Moraes. Imediato. Se o Senado fizer isso, o Brasil muda. Informações da coluna do Lauro Jardim no Globo são de que o patrimônio da esposa do ministro Moraes cresceu de 2023 para 2024 232%. Ou seja, houve uma alteração aí de 24 milhões em 23 para 79,7 milhões em 2024. O escritório, inclusive, deu um lucro em 2024 de 57 milhões. Essa foi a distribuição do lucro, não do faturamento. Então, enfim, isso tudo traz aí contornos mais complexos para essas relações que vêm sendo levantadas a respeito do escritório da família do ministro Moraes. Também o Lauro Jardim trouxe a informação de que quando a Magnitsky começou a avançar no escritório ou em pessoas relacionadas à família, uma unidade, inclusive, foi aberta em Brasília com apenas um dos filhos como sócio. Enfim, eu trago também diversas informações sobre o escritório da família do ministro, que está na mira da imprensa, porque está tudo sob sigilo, o ministro Toffoli colocou tudo sob sigilo máximo, então a imprensa tem feito o seu papel e eu trago essas informações no vídeo que eu subo no meu canal do YouTube, confere lá.
como pegar o Alexandre de Moraes? Porque ele faz as maiores barbaridades como ministro do Supremo Tribunal Federal, uma série de abusos, arbítrios e ilegalidades, e nada acontece. Nada acontece. E ela dizia, Al Capone, o maior gangster americano da história, ele foi preso por evasão fiscal, por sonegação fiscal, né? Ainda que chefiasse uma série de crimes, né? E será que esse contrato do Banco Master com o escritório da família Moraes não pode ser, né, a evasão fiscal que levaria a haver uma punição do Alexandre de Moraes? Tomara, porque a gente temos inclusive, a gente tem um depoimento há pouco tempo no Globo, Lauro Jardim publicou, eu coloquei até literalmente na minha coluna da Timeline, um empresário dizendo, não, nós contratamos sim escritórios ligados a ministros do STF, de amigos ou de parentes, porque é melhor tê-los conosco do que contra nós. Mesmo quando não há uma causa específica, nós pagamos mensalmente um valor para que quando a gente precisar, se precisar, né, eles estejam ali a nosso serviço, à nossa disposição. E é impressionante, porque fizeram um levantamento dos processos que o escritório Bastos de Moraes tem no STF, são 31 processos hoje. E o mais incrível, 22 começaram a tramitar no tribunal, na Corte Superior, depois da posse do Alexandre de Moraes, em 22 de março de 2017. Então, quando você olha esses sites de escritórios de advocacia ligados a ministros do Supremo Tribunal Federal, você vai encontrar uma nova especialidade, que é especializados em cortes superiores. O que já tivemos aqui depoimentos de alguns advogados que participaram do programa, isso não existe. Um advogado, ele atua em qualquer instância, em qualquer corte, ele é obrigado a cumprir ali todo o processo, né? Subiu de instância, ele vai atuar ali também. Não existe essa história de um escritório especializado. Não é porque que eles se dizem especializados, porque eles têm a ajuda de alguém lá dentro, né? E isso precisa ser investigado. Então, 31 processos tem hoje no escritório Bastos de Moraes no STF, 22 começaram a tramitar depois da posse do Alexandre de Moraes. E outro absurdo, dos outros 8 restantes, né? Então, 31, 22 começaram depois da posse dele. Os que começaram antes desses 8, 3 tiveram a atuação do Alexandre de Moraes como advogado. Deu para entender? Os outros 5 são da época em que ele já era ministro da Justiça do Michel Temer. E aí você vai atrás de um posicionamento do Alexandre de Moraes sobre isso, uma declaração. Ele precisa falar disso. As pessoas precisam perguntar. Minha coluna na Timeline falava disso. Nós temos de cobrar diariamente do Alexandre de Moraes, da dona Vivi, de todo mundo ligado ao escritório Bastos de Moraes, uma declaração sobre isso. Que diabo está acontecendo? Isso é ilegal? Isso é imoral? É um suborno oficializado? O que está acontecendo? E, mais uma vez, nenhuma palavra. Alexandre de Moraes, que fala de tudo, que se mete em tudo, não dá uma palavra sobre a situação do escritório de advocacia da família. A dona Vivi é muda, eu nunca ouvi ela falar. Ela fala? Eu nunca a ouvi falar. Desculpem, nunca vi uma entrevista, nada. Quando ela aparece com o Alexandre de Moraes, ela aparece muda e sai calada. Não, e o detalhe é o seguinte, né, Lacombe? O fato do Alexandre de Moraes não comentar sobre isso, eu até entendo. Agora, cadê o CNJ, né? Cadê Ministério Público? Não há uma investigação sequer, não há um questionamento sequer. O Ramalho comentou aqui, né, do diretor da Polícia Federal, falando, infelizmente, né, tá chegando no Lula. Mas isso não é um indício daquilo que o Alexandre de Moraes, inclusive, né, acusava o próprio Bolsonaro quando ele apenas te nomeou como diretor da PF? Ou seja, é muito claro aqui o que está acontecendo no país. Minority Report, né? Pois é, muito claro o que está acontecendo no país. Então agora, quando você tem realmente provas de que algo está acontecendo, ou pelo menos indícios, fortes indícios, que já justificariam aí investigações, questionamentos, nada acontece. E mais, essa história que o Globo está trazendo hoje, o Ramalho falou muito bem, isso aqui é muito grave. Você tem vários crimes
sendo cometidos ali. Inclusive o fato de o Alexandre de Moraes estar procurando de maneira informal, né, o diretor do Banco Central para salvar um banco cujo ele tem um contrato milionário, tá, com o escritório da esposa e dos filhos. Você quer um negócio mais escancarado que esse? Porque em julho desse ano já estava correndo o acordo, ele já estava pagando 3,6 milhões de reais todos os meses para o escritório da esposa e dos filhos do Alexandre de Moraes. Então como é que em julho esse acordo, esse contrato de 130 milhões que já estava sendo pago, né? Com prioridade absoluta, diga-se, mesmo no momento em que se admite ali uma grave crise financeira do Banco Master, as ordens internas, e a Malu Gaspar tem feito uma série de reportagens que a gente tem que elogiar, ela teve acesso a comunicados internos que dizem exatamente isso. Prioridade absoluta, pagar o contrato de 3 milhões e 600 mil reais por mês ao escritório Barços de Moraes. Ou seja, o Banco Master, em todos os seus ativos e passivos, a prioridade era pagar o Alexandre de Moraes. Por que será? Queria resolver, ou seja, o juiz resolver uma demanda sem estar nos autos, sem a provocação, sem o contraditório, não. Promover, resolver pelo lobby. O ditador deve estar, ele não vai se manifestar sobre isso. Por quê? Ele é o que incide em todas as instâncias, na administração pública federal, estadual, ele não vai falar sobre esse caso e deve estar extremamente irritado que esse caso está vindo à tona. Esse caso não. Isso é um grave fraude, esse é o grande escândalo que tem que estar em todos os jornais, tem que estar sendo publicizado e levado às instâncias internacionais. As declarações de patrimônio de renda da Vivi, que não se manifesta em nenhum momento, também, né? Tem isso, que de repente ela teve uma atuação meteórica, né? Ela é alguma especialista no direito e nada? Lógico que não. O patrimônio dela de 24 milhões saltou para 79 milhões. De um ano para o outro. De um ano para o outro. Ou seja, isso é um crescimento de 230%. Você pega o caso particular, a pessoa consegue, o brasileiro é tão difícil conseguir comprar uma casa própria, um apartamento. Você consegue comprar sua casa, no ano seguinte você tem mais 2 casas iguais e mais uma pela metade. É o caso da Vivi de Moraes. Ou seja, e a gente ainda sabe que esses ministros e os parentes dos ministros não têm a fiscalização da Receita, não tem a fiscalização de imposto de renda, não tem nada disso. O parlamentar ele tem que declarar seus patrimônios, são publicizados. Essas pessoas não pode fazer nenhuma apuração fiscal contra eles. Então, muito provavelmente, tem muito mais do que isso. Esse é um escândalo que ele não consegue se explicar, não vai se explicar e ainda deve querer ir para cima dos jornais. Então, nessa briga toda que está acontecendo, a paulada de organizações criminosas entre PT e STF, vai começar a vir à tona e nós vamos aproveitar para mostrar todas essas ilegalidades para o ano que vem, para a campanha eleitoral. Não, e eu queria só concluir, porque é o seguinte, você tem um caso de flagrante tráfico de influência ali do Alexandre de Moraes, tá? Uma atuação política, uma atuação completamente fora do escopo de um ministro do STF, pedindo para um banco que estava totalmente quebrado, cheio de irregularidades, pedindo para o diretor do Banco Central salvar esse banco, para que um banco estatal, né, um banco público como é o BRB lá do Distrito Federal, comprasse, salvasse esse banco, o mesmo banco que tinha um contrato milionário, o maior contrato já feito no Brasil, pelo que se sabe até agora, tá? De um escritório de advocacia com uma única empresa, que por acaso é a empresa da esposa e dos filhos do Alexandre de Moraes. Então, isso é completamente absurdo. Isso daí só isso, ainda que o Alexandre de Moraes nunca tivesse feito mais nada de errado na vida dele, só isso seria o suficiente
para o impeachment imediato do Alexandre de Moraes. Imediato. É um absurdo isso ser tratado com normalidade. É óbvio que há aí, para mim, algo mudou em relação à esquerda e o Alexandre de Moraes. Para mim, há claramente já uma tentativa. Não sei se eles querem levar o impeachment do Alexandre de Moraes, não sei se eles querem dobrar o Alexandre de Moraes para algum interesse que eles tenham e que talvez o Alexandre de Moraes esteja se resistindo, porque é assim que esse pessoal age. No Brasil isso é muito comum, né? Eles tentam um acordo, não vai por bem, então vai por mal. Vamos começar a bater aqui nesse cara, vamos começar a pegar os podres dele, jogar na nossa mídia de estimação, que no caso é o Globo, né? E ver se a gente consegue uma negociação melhor. Infelizmente, o Brasil ele acaba andando assim. E aí você tem o que o Lacombe estava falando. Quando você olha os números, né? Você olha esses contratos da mulher do Alexandre de Moraes. Chama a atenção que de 2023 a 2024, o patrimônio dela mais que triplica em um ano. Em um ano ela tinha, acho que era 29,4 A margem falou reais, agora, né? o nome foi para 79 Pois é. milhões. Milhões. Isso é o que está sendo dito, né? Não, o próprio, eu sei que existem holdings patrimoniais e tudo, né? Empresas que detêm a propriedade oficial de imóveis, né? Eu sei que eventualmente não é nada irregular, mas você acaba desconfiando desse LEX, Instituto de Estudos Jurídicos da Família, porque esse LEX, você procura, o que você espera de um Instituto de Estudos Jurídicos? Que ofereça, né, cursos, seminários, congressos, eventos, você procura, eles não têm rede social, eles não têm site, esse LEX existe simplesmente para ser a holding patrimonial da família. Todos os imóveis, são muitos, milionários, em Campos do Jordão, em Brasília, em São Paulo, o escritório da família, o apartamento da família, a mansão que compraram em Brasília, tudo pertence oficialmente ao LEX. O que também eu gostaria muito de entrevistar os contadores da família Moraes para entender que mágica é essa toda que eles fazem, porque os caras são realmente muito bons, né? O Supremo Tribunal Federal, que a instituição é para ser a guardiã da Constituição, da segurança jurídica nacional, acabou destruindo o nosso ordenamento jurídico. Eles concentram poder e ainda concentram interesses privados deles. A gente está vendo isso. Eles estão ali fazendo seus lobbies, por suas decisões, sentenças, tendo parcialidade. Uma empresa estrangeira, grandes investidores estrangeiros, e o mundo é todo globalizado no mercado financeiro, eles olham para a situação de um país no sistema jurídico judicial deles. A análise do Brasil é a seguinte: você não tem acesso à justiça devida, a justiça é parcial. Quando você olha o acesso ao judiciário, o humilde, o pobre, ele não tem acesso à justiça. Quantos recursos tem, quanta procrastinação, a tutela jurisdicional, ou seja, ver o seu direito legítimo pelo judicial não chega. Você tem que subir todas as instâncias até o STF, procrastina e nada anda. Por quê? Porque decidir é poder. Tudo acaba no Supremo Tribunal Federal. Eles discutem todas as ações, crime, civil, até pipoca do cinema eles discutem, o título do Flamengo com o esporte, eles decidiram também. Então, para o pobre não se chega. E para o rico também não. Porque se a causa é milionária, tem sempre uma parcialidade de um escritório de advocacia vinculados a um dos ministros para decidir a questão. Antes era quem conhecia o ministro. Antes, não é pela técnica do advogado, é quem conhecia. Eles acabaram até com isso. Agora são só os familiares dos ministros. Há alguma república que vai andar assim? O Brasil, um país tão rico, vai conseguir andar com esse grau de corrupção que acontece no Brasil? Esse ministro Alexandre de Moraes, com essa exposição do contrato dela do Banco Master, fica mais do que evidente. O Banco Master é um contrato deles. Uma advogada, mulher do ministro, que não tem técnica jurídica reconhecida em lugar nenhum, é a que tem um contrato milionário. Por quê? Porque é a mulher do ministro que vai fazer interferência no próprio judiciário, nas outras agências independentes, um banco central, no Congresso Nacional e onde quer que se esteja, pela parcialidade do grupo.
É isso que eles fizeram com o Brasil. É isso que eles fizeram com a segurança jurídica e com o ordenamento jurídico brasileiro. E não esqueçam, aí o Lacombe é muito repetitivo, mas a gente precisa ficar, algumas informações a gente tem que repetir, e repetir, e repetir, e repetir. O Banco Master tem hoje 77 mil processos no Brasil todo. Sabe quantos estão a cargo da dona Vivi, do escritório Bartos de Moraes? Um. Ela perdeu, inclusive, na primeira instância e na segunda instância. Mas aí vão recorrendo. Opa, quando chegar na STF, ganha, né? Provavelmente, né? Com um contrato de 3 milhões e 600 mil por mês, com a divulgação agora dessa informação feita pela Malu Gaspar do Globo, de que o próprio Alexandre de Moraes tentou interferir, ligou para o presidente do Banco Central, se reuniu pessoalmente com o Galípolo, né, defendendo os interesses do Banco Master. Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!